que é exatamente improbidade administrativa? Bom, trocando por miúdos, né, tentando falar de uma maneira mais sintética possível, objetiva, improbidade administrativa é aquela atuação em desconformidade com os critérios básicos constitucionais e previstos para a administração pública. Então, assim, o agente público, ele tem algumas regras que ele deve seguir de atuação e alguns princípios, né, ou regras de conduta nas quais eles devem se pautar na atuação da sua função pública. Então, de maneira muito simplificada, seria a inobservância dessas regras. É uma atuação desonesta, uma atuação imoral, que gere algum tipo de dano ou prejuízo ao patrimônio público, né, aos bens e rendas públicas. Então, sucintamente, seria esse o ato de improbidade administrativa. Tá. Agora, a improbidade administrativa, ela só se configura aos gestores públicos, aos ocupantes de cargos Perfeito. públicos, e as empresas de economia mista e outras empresas que recebam verbas públicas, ainda que privadas, se aplicaria também a improbidade administrativa? Importante colocação, doutor, porque realmente a gente tem outros agentes, né, que vão estar terceiros que orbitam ali a administração pública, que também podem ser responsabilizados por ato de improbidade administrativa. Empresas e empresários que contratam com a administração, aqueles terceiros que atuam conjuntamente para a configuração de um ato de improbidade, eles também podem ser responsabilizados por um ato de improbidade, ainda que não sejam agentes públicos. Então, você vê, às vezes, uma empresa, ela está ali, até pela falta de conhecimento mesmo, o empresário, pela falta de conhecimento da norma específica, da lei de improbidade, está contratando com a administração pública, né? E aí se depara com a responsabilização em âmbito de improbidade administrativa. Isso também pode acontecer. Então, ela realmente se abarca para gestores públicos, agentes públicos, de uma maneira geral, e também para esses terceiros que possam estar envolvidos com o ato de improbidade. A gente teve, e é claro, aqui não tem como a gente não conversar sobre, não é porque é algo recente da nossa história, a gente teve aí a questão do mensalão, do petrolão, né, processos que tramitaram e algumas condenações que agora foram anuladas. Qual é a sua visão sobre esses fatos? Certo. Veja só, a gente tem uma questão importante, e aqui eu vou falar até em termos gerais, que é um viés que é importante a gente pontuar, porque é muito importante que a gente tenha uma administração pública, uma gestão pública eficiente, proba, moral. Isso tudo são previsões constitucionais, né? E toda a sociedade espera que isso aconteça. Mas para a gente falar em eficiência, é preciso a gente também verificar os critérios de responsabilidade. O que é que eu quero dizer com isso? Falando das implicações em âmbito de gestor nessas ações referentes a essas grandes operações que ficaram conhecidas aí como um todo, né, para a população. A Lava Jato, né? A famosa Lava Jato. O mensalão antes ainda. Então, a gente tem que uma mesma conduta pode ensejar responsabilização em diversas áreas, né? Em âmbito criminal, em âmbito administrativo, para o gestor público, em âmbito eleitoral, pode ensejar responsabilização em âmbito fiscal, em âmbito civil. Então, você tem essa gama de responsabilidades a partir de uma mesma conduta. E o que é que ocorre? É importante trazer aqui. Cada uma dessas áreas, ela vai ter critérios de responsabilização diferentes, critérios de punição diferentes, né, de responsabilização, princípios diferentes, normas diferentes, procedimentos diferentes, prazos diferentes. Então, implicações diferentes, né? E essas implicações podem ser para as empresas, para os gestores, para os agentes envolvidos e para a sociedade como um todo, que foi o que aconteceu, né? Então, é importante que tenha essa responsabilização, tanto do gestor quanto das empresas, de todos os envolvidos, mas a gente também tem que, aqui puxando um pouco a sardinha para o meu lado, eu advogo muito para gestores públicos. Então, a gente vê a dificuldade também que é da administração, da gestão pública, né? Ao fim e ao cabo, quem está com a caneta na mão
é o gestor público. Então, tem uma frase, doutor, que me causa arrepio toda vez que eu leio na sentença condenatória de juiz, que diz assim, que o gestor, todas as irregularidades teriam acontecido sob o olhar atento do gestor. E aí responsabiliza aquele gestor público por um ato de improbidade ou por um ato criminal, porque ele seria, em tese, onipresente. Ele seria ali onipotente, né? Então, ele teria esse dever e esse poder de fiscalização geral de todas as condutas, sendo que ele não exerce a administração pública de maneira isolada, né? Ele tem todo um aparato na administração pública. Ele não tem como controlar todas as condutas. Então, assim, tem esse critério de responsabilidade também, que era um olhar que eu gostaria de trazer ao nosso público hoje, que a gente precisa se atentar. Para que a gestão e a administração pública sejam eficientes, a gente precisa também resguardar. E eu falo resguardar não no sentido de impunidade, de maneira nenhuma, mas no sentido de uma aplicação constitucional dessa responsabilização. E aí a gente depois vai poder falar sobre a nova lei de improbidade, que trouxe diversos aspectos e que foram relevantes nesse tema, né?